A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Está em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, no qual nós estamos incluídos, e ele ensina nos versos 19 até o 34, que é o final do capítulo 6, sobre a perspectiva, a visão, o modo que devemos enxergar as riquezas deste mundo, a atitude que devemos ter face às riquezas deste mundo. E ele coloca em contrapartida as riquezas celestiais, as riquezas do céu. No verso 19 ele diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem destrói e os ladrões furtam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí ele fala essas palavras no verso 22 e 23, onde lemos que os olhos são a luz do corpo. Se seu olho for bom, você será cheio de luz. Se seu olho for mau, você estará repleto de trevas. Jesus, irmãos, está nos ensinando aqui a perspectiva e a visão correta em relação às coisas materiais, aos bens desta terra. Ele está dizendo que com esse olho bom, que se nós formos generosos, nós estaremos seguindo aquilo que Deus deseja, adorando a Ele, buscando a Ele, nosso coração estará nele. Todavia, se cultivarmos a avareza, a mesquinhez, estaremos nos afastando da luz e nos aproximando das trevas. E ele diz ainda: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas, em algumas versões. Então, o ensino de Jesus é muito claro aqui. Nós devemos ter uma perspectiva correta dos bens materiais que chega às nossas mãos. E devemos sempre colocar no nosso coração que o importante são as riquezas, ou o mais importante são as riquezas celestiais, as riquezas no céu. O que plantamos ou que cultivamos de cunho espiritual, isso permanecerá. Mas aquilo que for na ordem física e material passará. Mas qual é a expectativa ou a perspectiva que nós devemos ter para este tempo, esta vida que nós vivemos? O Senhor está nos ensinando aqui: sejam generosos. Ele está dizendo: não sejam mesquinhos, não sejam avarentos. Não coloquem como principal objetivo da sua vida o obter bens materiais. Mas aquilo que está em vossa mão, use de generosidade e abençoe o próximo. Dentro dessa perspectiva, nós, quando olhamos o capítulo 5, lá no verso 16, Jesus diz assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E ele está dizendo que nós devemos ser sal e luz nesta terra. E que nós devemos ter boas ações para que os outros vejam essas nossas ações e glorifiquem o nome do Pai. E mais uma vez aqui eu vejo o Senhor nos ensinando. Se a gente for generoso, se nós tivermos essa visão correta das coisas, o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa generosidade. Mas se nós formos mesquinhos, se nós retermos aquilo que está em nossas mãos, se nós buscarmos as coisas deste mundo em detrimento das coisas do céu, as coisas espirituais, nós estaremos cultivando no nosso coração a avareza e nós estaremos cheios de trevas. E aí Jesus conclui, a partir do verso 25, ele começa a falar sobre a ansiedade,
sobre as preocupações desta vida. Não é à toa que Jesus começa a falar sobre as riquezas, sobre o dinheiro, sobre essas questões materiais, e depois de dizer isso, ele começa a falar sobre as preocupações da vida. Ele diz no verso 25: portanto, já que eu já lhes ensinei sobre generosidade e avareza, e como se portar, como ter uma visão correta dessas coisas, portanto, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem quanto ao vestir. Porque o Senhor, ele vai dizer, conforme o texto vai vindo, que o Senhor sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele diz: antes busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? O comer, o beber e o vestir. O Senhor promete aqui cuidar de nós. E ele nos alerta: não sejam como os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem a Deus, que ficam preocupados, ficam se perguntando, ficam buscando essas coisas como primeiro lugar em sua vida. O Senhor diz: não se preocupem, o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam. Viva cada dia, busque cada dia a Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e o Senhor certamente vai acrescentar. Então, irmãos, o Senhor nos ensina e o Senhor nos chama a ter uma atitude firme, uma atitude honesta, uma atitude onde a luz encherá todo o nosso coração. Então, não deixemos a mesquinhez, não deixemos a avareza fazer morada no nosso coração. Antes, busquemos o reino e sejamos generosos, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós estejamos cada vez mais cheios da luz de Deus, para a honra e glória do nome dele. Em tempos como esses difíceis, onde as dificuldades talvez possam estar batendo às nossas portas, nós devemos lembrar das palavras do nosso Senhor, que são vida. E tomemos a atitude correta e vivamos o evangelho puro e simples que o Senhor nos aconselha, nos recomenda e nos manda. Sejamos generosos, tenhamos os olhos bons e não tenhamos os olhos maus. Amém? Meditemos nisso nesse dia e eu rogo a Deus que as bênçãos dele sejam sobre você e sobre sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Forte abraço.